Essa cidade já foi o centro de uma das rotas comerciais mais importantes da Europa na Idade Média. E por todos os lados, construções com séculos de história. Nesse segundo vídeo, no norte da Alemanha, você vai conhecer a cidade de Lübeck, um lugar que sobreviveu à guerra, tem muita história e também é um importante destino de praias no país. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olha, hoje eu estou aqui na cidade de Lübeck, mais uma vez aqui no norte da Alemanha. E a cidade de Lübeck é uma cidade que é patrimônio mundial da humanidade. Lübeck fica a cerca de 280 quilômetros de Berlim, a capital da Alemanha. Essa cidade é repleta de construções do período medieval. São cerca de 1.800 edifícios, além de várias vielas históricas e uma enorme variedade de estilos de arquitetura, como gótica, barroca, renascentista e clássica. E por causa dessa riqueza histórica, Lübeck é reconhecida como patrimônio da humanidade. O centro histórico de Lübeck fica nessa ilha do rio Trave que corta a cidade. E quem chega por aqui é recebido por esses dois leões, um símbolo da força desse lugar que chegou a ser um dos mais ricos e influentes no norte da Europa. Esse grande monumento era uma das portas de entrada à cidade medieval. Olha, esse portal que está aqui atrás de mim é o portal que é o símbolo da cidade. É o cartão postal aqui da cidade de Lübeck. Ele foi construído no século XV, ele tem duas torres, ele fazia parte, lá no período medieval, das muralhas que existiam aqui na cidade de Lübeck. As muralhas aí que serviam para proteger a cidade de ataques de inimigos. E essas torres aqui serviam e foram construídas com esse objetivo de mostrar o prestígio, a força econômica que tinha essa região já no período medieval. Lübeck foi fundada no século XII, no ano de 1143, e cresceu principalmente por causa da proximidade com o Mar Báltico. A cidade era o centro da Liga Hanseática, que foi uma das principais rotas comerciais no norte da Europa. Essa liga unia mercadores de dezenas de cidades ao longo do Mar Báltico e também do Mar do Norte, na Idade Média. E entre as cidades que fizeram parte da Liga Hanseática está Rostock, também no norte da Alemanha, que você conheceu aqui no último vídeo no canal. Hoje em dia, essa parte mais antiga aqui de Lübeck é uma mescla de edifícios mais novos e de construções com séculos de história. E olha, andando aqui pelas ruas aqui da cidade de Lübeck, você encontra várias casas como essas aqui que estão aqui atrás de mim, e é um tipo de construção que você acaba encontrando com bastante facilidade, principalmente aqui no norte da Alemanha. Enfim, não apenas a cidade aqui de Lübeck, mas também outras cidades aí com uma história medieval também. Tem várias dessas construções que estão preservadas até hoje. Olha, o bairro aqui onde estou caminhando aqui em Lübeck é o bairro chamado Santa Anne. É um bairro que também é bastante aí visitado pelos turistas, porque aqui você tem várias ruelas, várias casas aí com construções bastante típicas aqui dessa região da Alemanha, né? Esse estilo gótico em tijolos. E aqui também fica um mosteiro que foi construído lá no século XVI. Hoje é um museu também bastante visitado aqui. E estava conversando agora há pouco com uma moradora aqui e ela estava me contando que, enfim, a cidade ela foi afetada pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Várias construções acabaram sofrendo bastante danos aí com esses bombardeios, mas algumas delas acabaram se salvando. E um exemplo que ela comentou é uma igreja que fica bem aqui na esquina. A igreja ela está exatamente da maneira como ela foi construída lá em 1227, é uma igreja luterana, e ela ficou intacta, acabou não sendo atingida pelos bombardeios. Enfim, hoje é uma construção que faz parte aqui da paisagem da cidade. E é um bairro, enfim, que tem esse charme com essas casas mais antigas. Realmente andar por aqui vale bastante a pena para
ter essa imagem, né, de como que era a cidade lá no período medieval. Aqui no Centro Histórico de Lübeck estão construções originais, como também edifícios que foram reconstruídos depois da Segunda Guerra Mundial. Em comparação com outras cidades alemãs, Lübeck não tinha uma grande indústria militar no período nazista e, por causa disso, não esteve entre os principais alvos dos bombardeios das forças aliadas. E a cidade conseguiu preservar boa parte do seu patrimônio histórico. Ainda assim, em março de 1942, Lübeck sofreu um ataque que causou danos significativos. Um dos prédios atingidos fica aqui nessa praça central, um monumento que foi cuidadosamente restaurado e que hoje é um dos pontos turísticos da cidade. Olha, esse prédio aqui onde estou é a prefeitura aqui da cidade de Lübeck, um prédio também histórico, olha, que foi construído lá no ano de 1230, lá no século XIII. E bom, é um prédio que hoje em dia é aberto à visitação e lá no período medieval, esse prédio aqui também foi a sala de reuniões, o tribunal da Liga Hanseática, né? Essa rota comercial que teve uma importância muito grande, principalmente ali entre os séculos XII e XV. E aqui também, enfim, era um lugar aí de encontro, né, dos representantes da Liga Hanseática e, enfim, é um prédio imponente, fica aqui em frente à praça central aqui da cidade e, enfim, um lugar histórico, assim como várias outras construções aqui na cidade de Lübeck. A cidade de Lübeck, aqui no norte da Alemanha, é conhecida como a cidade das 7 torres. Bom, porque aqui tem 7 igrejas bastante altas. Quando você vê a cidade de longe, são essas 7 torres que se destacam aqui na paisagem dessa cidade. E bom, uma delas é essa aqui. Essa aqui é a porta de uma delas, está aqui atrás de mim, a igreja de Santa Maria, ou Mariankirche, que é um nome em alemão. Essa é uma igreja também bastante importante, porque ela tem uma torre, olha, de 125 metros de altura. E bom, é um templo que foi construído nessa arquitetura bastante tradicional aqui dessa região, que é o chamado estilo gótico em tijolos, e é um templo bastante imponente também, né? Assim como vários outros monumentos, como várias outras construções aqui nessa cidade, aqui é a cidade de Lübeck, aqui na Alemanha. A construção da igreja de Santa Maria, ou Mariankirche, começou em 1277 e só foi concluída por volta de 1351. O templo serviu como modelo arquitetônico para cerca de 70 igrejas em cidades da Liga Hanseática, essa rota comercial que teve grande influência no norte da Europa. E com a reforma protestante, há mais de 500 anos, este templo deixou de pertencer à Igreja Católica e se tornou parte da Igreja Luterana Alemã. Em 1942, durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, grande parte do interior da igreja foi destruída. E além de realizar cultos regularmente, funciona hoje como espaço cultural com concertos, exposições e eventos. E olha, um aspecto que chamou bastante minha atenção aqui andando aqui no interior da igreja é que junto com as figuras dos anjos e dos santos, você acaba também vendo caveiras. Bom, é claro que à primeira vista acaba parecendo algo bastante macabro, né? Porque tem a ver esse símbolo de caveiras com a igreja, mas isso era algo bastante presente ali no período medieval, enfim, em algumas igrejas, pelo menos aqui do norte da Alemanha, e existe uma simbologia por trás disso, que é a representação de que o ser humano aí é mortal, enfim, também uma representação falando sobre a fragilidade do ser humano, e isso acabava sendo também representado aí em figuras no interior da igreja.
Olha, a construção aqui da igreja de Santa Maria, aqui em Lubeck, é rodeada de lendas. E, bom, uma delas tem a ver com o diabo. Bom, isso mesmo. Você deve estar se perguntando, né? Mas o que tem a ver diabo com a igreja? Bom, tem tanto a ver que tem até uma figura do diabo aqui em frente à igreja de Santa Maria, aqui na cidade de Lubeck. E, bom, a história é a seguinte. A história diz aí, bom, o povo aqui de Lubeck conta, né, que quando a igreja começou a ser construída, lá no período medieval, o diabo teria aparecido por aqui, bom, teria observado aqui as construções e teria perguntado ao povo de Lubeck, o que vocês estão construindo, né? Aí o povo respondeu, bom, a gente está construindo uma taverna. O diabo gostou da ideia, né? Ele perguntou, mas um lugar de embriaguez, um lugar de vício? Bom, se é isso, eu vou ajudar, é claro. E bom, ele decidiu ajudar, decidiu dar uma mãozinha e aí um dia ele estava caminhando aqui perto da igreja até que ele percebeu que não era taverna, bom, não tinha história nenhuma de taverna, na verdade era uma igreja. Ele teria ficado com tanta raiva, teria ficado tão furioso que teria pegado uma pedra, uma grande pedra, para lançar em direção à igreja. Aí o povo, aí para apaziguar a situação, teria dito ao diabo, olha, na verdade, a gente construiu a igreja, mas a nossa intenção também é construir uma taverna. Bom, e aí a história teria se resolvido e ficou assim. Mas o fato é que até hoje tem aqui a figura do diabo, aqui em frente à igreja de Santa Maria, um lugar onde muitas pessoas param para tirar foto e ninguém, na verdade, se incomoda de sentar perto da figura do diabo. Eu mesmo estou sentado aqui atrás, mas enfim. Se é lenda ou verdade, a gente não sabe. O fato é que essa é a história que corre aqui pelas ruas de Lubeck. E como você viu, a cidade de Lubeck está repleta de igrejas. Olha, essa aqui é a igreja de St. Petri, bom, o nome em alemão é a igreja de São Pedro, que também é uma das igrejas mais altas aqui da cidade de Lubeck. Ela tem uma altura, olha, a torre dela tem 108 metros de altura, também vou lá agora conhecer, para ter uma vista panorâmica aqui da cidade de Lubeck. Desde a reforma protestante, a igreja de São Pedro, ou St. Petri, também funciona como igreja luterana. Ela foi construída no século XIII, e assim como a igreja de Santa Maria, que a gente acabou de conhecer, esse templo também sofreu com os bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Grande parte do telhado, vitrais e interior da igreja ficou bastante danificada. Desde a restauração, que aconteceu entre as décadas de 1950 e 1980, a igreja de São Petri não é apenas um local de culto, mas também recebe diversos eventos culturais. Bom, para subir até o alto aqui da igreja, né, até a torre, tinha duas opções, de elevador ou com a escada, mas decidi ir de escada aqui, fazer um pouco de esporte pela manhã. Tem uma certa quantidade de degraus, mas enfim, a vista lá no alto com certeza vai valer a pena. Bom, é engraçado, tem uma placa aqui, né? Fast geschafft, que em alemão significa você quase conseguiu. Uma motivação, né, para eu conseguir continuar subindo aqui a escada. E no caminho, você encontra fotos da igreja e os danos causados durante a Segunda Guerra. E depois de 254 degraus, finalmente, a vista panorâmica da cidade de Lubeck. Bom, e aqui você tem essa vista panorâmica aqui da cidade de Lubeck, dá para observar as várias regiões, essa ilha aqui que é onde fica o centro histórico aqui dessa cidade. Bom, tive que subir a escada aqui, mas valeu a pena com essa vista aqui. E daqui de cima, dá para ver bem ali na frente a igreja de Santa Maria, que a gente conheceu agora há pouco, e bem ao lado, o prédio da Prefeitura de Lubeck. Essa cidade no norte da Alemanha tem 220 mil habitantes e com o tempo se expandiu para além do centro histórico, margeado pelo rio Trave.
uma cidade marcada pelas suas origens na chamada Liga Hanseática e pelo seu conjunto de igrejas e casas medievais. Mas Lübeck também se destaca por outros monumentos. O Hospital Espírito Santo, conhecido em alemão como Heiligen Geist Krankenhaus, também é uma construção da Idade Média. Um hospital que logo na sua entrada recebe seus visitantes com esse imponente e grande salão. Aqui estão murais com várias esculturas e pinturas históricas e religiosas. Um local que ainda mantém a arquitetura gótica original com essas abóbadas no teto. Na Idade Média, aqui era um refeitório e um salão de convivência para os pacientes. E hoje em dia é conhecido por receber diversos eventos culturais na cidade. E essa porta aqui leva aos pequenos quartos do antigo hospital, que mais tarde funcionou como um lar para idosos. Olha, esse lugar aqui onde eu estou é um dos hospitais mais antigos aqui na Europa. Ele foi fundado lá em 1227 e funcionou, na verdade, normalmente até os anos 60. E olha, dá para você ter uma ideia aqui, dá para você observar como que era uma sala de atendimento, né, onde os pacientes ficavam quando estavam aqui no hospital. E é realmente um lugar bastante histórico, interessante para visitar. Esses pequenos dormitórios tinham cerca de 6 metros quadrados e funcionaram até 1970. Eles foram construídos no início do século XIX, quando o hospital passou a funcionar como centro de cuidado a idosos, e substituíram as antigas fileiras de cama que ocupavam esse grande salão desde a Idade Média. A instituição social, porém, permanece ativa com o lar de idosos, um prédio mais moderno ao lado, e é considerada uma das mais antigas em funcionamento na Europa. E tem um lugar por aqui que não pode faltar entre os visitantes de Lübeck que querem provar algo típico dessa cidade. O marzipan é bastante popular aqui na Alemanha. É um doce típico de amêndoa e açúcar e pode ser encontrado nas mais diversas formas, como o recheio de rocambole ou de bolo, ou também no formato de barra. E aqui no centro da cidade, aqui no centro histórico, você tem um museu. Bom, um museu que conta a história do marzipan. É uma fabricante aqui da cidade que ajudou a popularizar o marzipan aí a partir do século XIX. E você tem aí uma explicação, né, sobre como que surgiu o marzipan, como que foi o processo de criação, e é bem interessante visitar aqui esse museu. O marzipan surgiu provavelmente no século IX, lá na Pérsia, onde hoje é o Irã. Inicialmente tinha uso medicinal. Foi introduzido na Europa no século XI por comerciantes e representantes das cruzadas. E foi apenas no século XIV que o marzipan passou a ganhar popularidade como doce. A tradição do marzipan em Lübeck vem da época da Liga Hanseática, que facilitou o acesso da cidade às amêndoas e ao açúcar importados. E hoje em dia, esse é um dos orgulhos desse lugar no norte da Alemanha. Bom, e depois de conhecer o museu, que na verdade fica no andar superior aqui, não pude resistir, vou ter que provar também aqui o marzipan. Pedi aqui, olha, um café, um cappuccino com marzipan, na verdade, e também um pedaço de bolo aqui, né? Olha, muito bom, viu? E o marzipan é daquele tipo de doce com um gosto um pouco exótico, principalmente para nós brasileiros. Tem gente que gosta, tem gente que não é tão chegada assim, mas eu fiz questão de provar essa especialidade aqui de Lübeck, nesse museu montado pela fábrica mais famosa de marzipan aqui da cidade. Olha, esse aqui é o porto aqui da cidade de Lübeck, um lugar também bastante histórico, porque aqui era o centro da chamada Rota Hanseática, né? Que, como eu comentei ao longo aqui dessa reportagem, a Rota Hanseática foi uma importante rota comercial que teve uma influência muito grande no norte da Europa, principalmente, né? Lá no período medieval. E olha, aqui ainda tem vários armazéns antigos aí por onde passavam essas mercadorias.
onde hoje em dia são cafés, museus, enfim, museus que contam a história aqui dessa cidade, aqui da região também, aqui no norte da Alemanha. E também, olha, várias empresas também estão sediadas hoje em dia aqui nesse porto aqui da cidade de Lübeck. E olha, é um lugar tão especial que até filmes históricos já foram gravados aqui. E bom, é um lugar que quem vem para cá para visitar essa cidade, né? Com certeza é um lugar que vale a pena vir para ter essa noção de que aqui nesse lugar, né, principalmente aqui nesse rio, o Rio Trave, que é o rio que liga essa cidade aqui, a cidade de Lübeck, até o Mar Báltico, que está, bom, alguns quilômetros daqui, que por esse rio passaram mercadorias aí, que por esse rio passou uma das rotas comerciais mais importantes da Idade Média. Do centro histórico de Lübeck, eu vim para essa região da cidade às margens do Mar Báltico. Essa parte de Lübeck fica a cerca de 15 quilômetros de distância do centro e também tem um charme das casas típicas aqui dessa parte do país. Essa é uma região portuária e de veraneio bastante procurada aqui no norte da Alemanha. Aqui é o Rio Trave, né, que você viu lá na cidade de Lübeck, ele deságua ali diretamente no Mar Báltico. O que eu percebi que assim que eu cheguei aqui, uma coisa que dá para notar já é que venta bastante aqui. E, bom, isso é bastante característico das cidades aí perto do litoral, dos mares do norte aqui da Europa. E tá passando frio também, além do vento. Temperatura aqui de 17 graus, estou gravando aqui no dia 12 de setembro. Enfim, é uma temperatura um pouco mais baixa, mas mesmo assim vale a pena vir aqui para aproveitar essa paisagem, enfim, para visitar também o mar aqui. E aqui estão, né, olha, várias embarcações, vários barcos pesqueiros também por aqui. Essa é uma região da Alemanha bastante visitada, pessoas até de outras regiões do país vêm para cá, para desfrutar da praia, para conhecer essa região aqui mesmo, apenas para ter essa proximidade com o mar. E, bom, o mar, falando nisso, é a minha próxima parada e bora ir para lá, né, onde fica a região ali onde ficam as praias aqui da cidade de Lübeck, aqui na Alemanha. Um dos lugares históricos daqui é esse farol, construído em 1539. Esse farol de 31 metros de altura é o mais antigo da Alemanha e também faz parte do legado de Lübeck dentro da Liga Hanseática. Nos seus primórdios, lá na Idade Média, o farol chegou a usar fogo aberto para guiar as embarcações com mercadorias que chegavam à cidade. Bom, e aqui entre os lances de escada você tem uma explicação aqui, né? Enfim, uma espécie de exposição aqui com mais da história aqui desse farol, né? Um farol aqui que foi fundado em 1539 e, bom, faz parte também da história aqui da cidade de Lübeck. Bom, aqui essa vista panorâmica aqui da região portuária aqui de Lübeck. E olha, aqui é a vila ali, né? Enfim, que tem também várias casas típicas, várias embarcações. Dá para você ter uma vista também ali do outro lado das duas praias e é uma vista bem bonita aqui de cima. Achei também bastante interessante as disposições que você tem aqui entre os lances de escada. Enfim, bem legal aqui conhecer e ver de cima, né, aqui a região aqui do porto, aqui da cidade de Lübeck. Bom, finalmente cheguei aqui, às praias aqui da cidade de Lübeck, bom, aqui no litoral do Mar Báltico. E olha, mesmo com a temperatura aqui hoje, né, de 17 graus mais ou menos, agora já quase meio-dia já,
E muita gente vem para cá, mesmo com o vento, é claro, muitas pessoas com uma jaqueta, né? Tô aqui com uma camiseta, com a jaqueta aberta, mas vez ou outra também o vento acaba aumentando. Mas muita gente vem para cá para caminhar, enfim, para desfrutar aqui dessa paisagem aqui do litoral. E com o vento e a temperatura mais baixa no final do verão no hemisfério norte, a praia vira uma rota de caminhada. Mas muita gente que vem para cá também faz questão de entrar na água. E você deve ter achado que eu não entraria na água, né, com os 17 graus que fazia no meio de setembro quando eu estive por aqui. Mas bom, dessa vez eu não resisti e também encarei a água fria do Mar Báltico. No começo, você precisa de alguns minutos para se acostumar, mas logo você se esquece da temperatura da água. E aí, é só aproveitar o mar e, claro, torcer para o sol continuar raiando por aqui no norte da Alemanha. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Um grande abraço para você. Até a próxima.